Olá, amigos do canal Arregui. Está saindo cada vez mais caro para o Cruzeiro esse momento porque ele passa com queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em três julgamentos no STJD, ele já foi punido com 7 jogos sem torcida na campanha da Série B de 2020. Se em um turno um time joga 9 ou 10 partidas como mandante, 7 jogos dão um turno quase inteiro. Imagine um time jogando 7 jogos sem a sua torcida no momento que ele mais precisa dela. É momento de reconstrução, que ele precisa de bilheteria, precisa de apoio, de venda de artigos relacionados a ele. Está custando caro. Esses torcedores que causaram essas confusões todas têm de ser punidos também. Muitos já foram identificados. E também os dirigentes que levaram o clube a tal situação de descalabro. Uma punição já não tem como recorrer. É referente ao clássico contra o Atlético no retorno, empate por 0-0. O Cruzeiro pegou um jogo de portões fechados. Um jogo de portões fechados. Ele pode fazer esse jogo no Mineirão. Essa punição não tem como recorrer mais. Foi o pleno do STJD que decidiu. A terceira comissão do mesmo STJD já puniu o clube por 3 jogos, 3 jogos com portões fechados pelos incidentes no jogo contra o Palmeiras, pela última rodada, jogo este em que o clube perdeu por 2-0 e foi matematicamente rebaixado para a Série B. Esse caso ainda vai para o pleno. O Cruzeiro tenta uma redução da pena, mas é difícil, porque já é reincidente. Assim como é reincidente no caso do CSA. 3 rodadas antes, um jogo que moralmente decretou a queda do time, ele perdeu por 1-0, também no Mineirão. Esse foi a 4ª comissão do STJD, a 4ª comissão disciplinar, que nesta sexta-feira, 31 de janeiro, também aplicou 3 jogos ao Clube Celeste com portões fechados. Essa soma de 7 jogos com portões fechados custa muito caro. Há uma opção aí, que eu não sei se será aplicado ou não, dependendo vai depender, inclusive da CBF, que é a dona da competição, do clube poder disputar alguns desses jogos, não aquele do Atlético, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Aí, no caso, poderia ter venda de ingressos para torcedores. Aí as opções seriam as usuais, Ipatinga, Parque do Sabiá, Uberlândia, o Melão, em Varginha. Mas tem também um novo estádio, Arena do Calçado, em Nova Serrana, e um novo estádio em Pouso Alegre, cidade do sul de Minas, próxima a Varginha. De certa forma, próxima a Varginha. Seriam essas 5 opções, caso a CBF assim decida. Mas o STJD pode bater o martelo cravando que são 7 jogos sem torcida. Sem torcida não há necessidade de viajar. Então vai pegar os 7 em casa como se fosse um treino. Imagine pagar esse tipo de punição no momento em que a torcida mais precisa incentivar o time e que precisa faturar com vendas de artigos, com ingressos, com várias coisas. Então a torcida está pagando caro pela ação de vândalos que danificaram, quebraram coisas na estrutura do Mineirão em 3 jogos. Não se faz isso. Futebol é uma paixão. Cair faz parte do aspecto coletivo, do aspecto esportivo, né? É uma das consequências de uma competição, e principalmente nessas de pontos corridos, é a queda. O Cruzeiro, pela primeira vez, passa por esse dissabor causado muito pela ação de seus dirigentes. A esta sim, ação nefasta, deliberada, de assalto literal aos cofres do clube. Está custando muito caro para o Clube das 5 Estrelas essa queda para a segunda divisão. Quase 1/3 dos jogos que fará em casa sem torcida. E durma-se com barulho desses. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal Arregui. Um bom fim de semana para todos.